Paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora aqui a lição número 10. A lição que traz como título Precisamos de Vigilância Espiritual. Então você que já está aí acompanhando as lições da revista CPAD do quarto trimestre do ano 2018, saiba e já está por dentro, que nós estamos estudando as parábolas de Jesus e nós vamos estudar agora uma parábola escatológica, a parábola que fala aí de dois servos, ou seja, ou a parábola do servo fiel, ou a parábola do servo infiel, do servo mau. Tem vários nomes essa parábola. Então nós vamos estudar essa parábola nessa lição que fala de vigilância. Então nós estamos entrando aí numa parte das parábolas que nós vamos falar um pouco de escatologia. Nessa lição a gente já está falando de vigilância, na próxima a gente vai falar da vinda do grande rei, Então a gente já vai entrar um pouco nessa parte da escatologia, que é o fim dos tempos, volta de Jesus. Vamos tratar um pouco desse tema na lição 10 e na lição 11. E na lição anterior, já falamos aí da questão da indiferença espiritual. Então está tudo ligado, um tema ligado ao outro. A gente vai também ver aqui como que o tema da lição anterior se relaciona com o tema dessa lição atual. Então você que já acompanha aí o EBD em Foco, tanto no site como no canal do YouTube, já sabe como funcionam as aulas, como é a aula, como é o slide. Se você chegou aqui pela primeira vez, está assistindo pela primeira vez, saiba que aqui essa aula ela vai ser com slide, onde vai ter todo o conteúdo da lição. A gente é fiel, 100% fiel ao comentarista, aqui no sentido de seguir a sequência da lição. A gente vai também procurar ser fiel ao que está escrito na revista. Caso haja alguma discordância minha, eu deixo isso bem explícito, eu falo se eu concordo, se eu não concordo com o escritor, e o porquê, o motivo de concordar e não concordar, e também eu trago um conteúdo mais profundo, um conteúdo mais completo, baseado em vários outros livros que eu estudo e me preparo durante a semana para fazer esse comentário. Então, tenho certeza absoluta que se você assistir esse vídeo até o fim, você vai adquirir aí algum conhecimento a mais para chegar na sua aula e ministrar uma aula de excelência na sua igreja aí. E se você quer usar o slide na sua igreja, saiba que esse slide pode ser baixado dentro do site do EBD em Foco, e lá dentro do site você encontra subsídios em PDF, cursos, tem vários conteúdos. O EBD em Foco já existe aí há mais de 2 anos, já vai fazer 3 anos que o EBD em Foco está aí produzindo material, no caso slides, subsídios, cursos para professores da Escola Bíblica Dominical, e você que quer se capacitar mais, eu recomendo você acessar o site do EBD em Foco. E eu só vou abrir um parênteses aqui rapidinho, coisa de 2 minutinhos, porque eu sempre sou convidado para ministrar cursos nas igrejas, de capacitação para professores de EBD, toda vez que começa um trimestre. Então a gente já está finalizando esse trimestre, falta aí poucas lições, então em janeiro a gente já começa o próximo trimestre, e aí eu começo a receber convites, e muitas vezes não dá para aceitar todos os convites, e muitas vezes é longe também. Então eu moro no estado do Pará, e alguém lá de São Paulo, do Rio Grande do Sul, quer fazer um treinamento para os professores, e eu não... às vezes fica pesado, até a passagem daqui para lá, é longe, é demorado, enfim... Então fica um pouco complicado. Então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer um treinamento online ao vivo durante o mês de dezembro. Então esse treinamento ele vai ser um treinamento onde nós vamos nos reunir de forma, eu vou colocar assim, uma sala de aula online. Eu uso um programa chamado Zoom, que eu ministro aulas online com ele, e esse aulas online ao vivo. Isso aqui é importante, porque lá o professor vê todos os alunos também vê o professor, e todo mundo conversa com todo mundo. Então há uma interação muito grande, uma troca de ideias, um aprende com o outro, e eu vou ministrar 4 aulas ao vivo durante o mês de dezembro, vai ser no dia 13, 20, 27 e entra no mês de janeiro, dia 3 de janeiro. São aulas baseadas nos 4 Cs de educação cristã, que são os 4 conhecimentos para um professor da Escola Bíblica Dominical. Então, quem já acompanha o EBD em Foco sabe que é o conhecimento bíblico, conhecimento das doutrinas, conhecimento do assunto, conhecimento de didática. Então, esse conteúdo, além das aulas ao vivo, vai ter também aulas gravadas, ou seja, vai ter 2 tipos de aula gravada. A aula ao vivo vai ficar gravada e aulas que eu gravei
também vai estar disponível para você, né? Então você que tem interesse em se capacitar, fazer um curso de capacitação para melhorar a sua aula na Escola Bíblica Dominical, onde você vai aprender como preparar uma aula, como ministrar uma boa aula, como conhecer os seus alunos, eu recomendo você fazer esse curso. Na descrição do vídeo aí do YouTube, se você estiver assistindo no YouTube, vai ter um link para esse treinamento. Vai estar lá o link para o treinamento, né, de professores de EBD. Então, se esse link não tiver aí, você clica no link e vai ter as informações. Não achei o link não está aqui ainda. Pode ser que eu não postei ainda, pode ser que eu postei e retirei para fazer alguma atualização. Então vai ter o meu número do WhatsApp, que você pode mandar uma mensagem e eu vou lhe responder explicando como que funciona. Vou explicar os valores, o conteúdo, né? Eu vou explicar os valores não, né? O valor, né? Você já vai ter um valor acessível para que todos possam fazer esse treinamento, né? E também o conteúdo que vai tratar, e são vagas limitadas. O programa que eu uso não dá para muita gente, então eu vou ter que limitar, a não ser que apareça mais gente, a gente faz 2 turmas, mas enfim, se você olhar aí, você vai ver o meu contato e vai entrar em contato comigo e eu vou te explicar melhor como que funciona a questão desse treinamento. Amém? Então encerro aqui sobre a questão do treinamento. Vamos voltar agora para a nossa aula. Então, o texto áureo diz o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Então aqui a gente vê a nossa verdade prática, que está dentro do contexto da parábola, da passagem que a gente vai estudar. É claro, contexto maior, contexto geral, né? Verdade prática. Mesmo com oração, a ausência de vigilância é terreno propício para que a tentação encontre brechas e nos conduza à derrota espiritual. Então aqui também um resumo da nossa lição, né? Ou seja, nós vamos falar da questão da vigilância, né? E vai entrar aí, né, a questão da vida espiritual que tem que estar sempre sendo alimentada para nós não cairmos em tentação. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus 24, de 45 a 51, que é justamente o trecho da parábola que a gente vai estudar. Eu vou pular essa leitura para a gente ganhar tempo no vídeo, mas suponho que você já fez a leitura não somente dessa passagem aqui, mas de todo o capítulo 24. Vamos lá. A nossa introdução, ela vai dizer o seguinte: o texto da leitura bíblica em classe está inserido no centro de um conjunto de ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. A parábola que vamos estudar é o tema central desse conjunto, ou ciclo de ensinamentos, que se inicia no versículo 3 do capítulo 24 e se estende até o último versículo do capítulo 25. Então, a gente vê aí um ciclo de ensinamentos que Jesus vai estar ministrando e ele conta essa parábola. Então, está dentro desse contexto escatológico que Jesus está trazendo para os seus discípulos. Alguns escritores vão defender a ideia que não era somente os discípulos ali, os 12, mas também os seguidores de Jesus, ou seja, não era somente os 12, mas tinha muitas vezes os outros seguidores eram chamados de discípulos. O que acontece? Essa parábola ela também é contada em Lucas, capítulo 12, do versículo 42 ao versículo 46. É a mesma parábola, no entanto, em um contexto um pouquinho diferente. Então, Mateus e Lucas, eles pegam a parábola de Jesus e eles colocam em contextos diferentes. Por quê? Será que eles estão divergindo entre si? Tem 2 possibilidades. Uma possibilidade é Jesus ter contado essa parábola 2 vezes, nesses 2 contextos diferentes, ou, no caso, Lucas optou por colocar ela em um outro contexto que não é tão distante do de Mateus. No caso de Lucas, ele está falando ali, ele está dando uma ênfase escatológica também, a gente vê isso lá, logo depois que ele conta a parábola, ele fala também um pouco da questão do fim dos tempos, mas ele também faz uma advertência contra sermos dominados pelas preocupações da vida secular, que muita gente está preocupado com as coisas do dia a dia, da vida secular, e esquece das coisas de Deus, e aí entra também essa questão, entra a parábola para reforçar esse ensinamento de Lucas. Então, eu recomendo você estudar essa parábola no capítulo 12 de Lucas também. Jesus inicia ali, no capítulo 24 de Mateus,
né, falando sobre o princípio das dores, perseguição, falsos profetas, esfriamento do amor. Depois ele fala sobre a grande tribulação, né, ele vai detalhando esses temas. Depois ele fala sobre a sua própria volta, o arrebatamento dos salvos, né, e aí ele começa a falar de vigilância, né, ou seja, Jesus vai voltar a qualquer momento, nós temos que estar preparados, nós não sabemos quando ele vai voltar. Então ele entra esse tema, vigilância, né, e aprofunda-se então o tema central, que é estarmos vigilantes, né, que é a questão da parábola. Então a parábola é a ênfase sobre a vigilância dentro do capítulo 24 de Mateus. Então no lugar de Jesus simplesmente falar, sejais vigilantes, se preparem, estejais preparados, né, ele falou isso. Ele deu esse ensinamento, no entanto, ele foi um pouco mais longe, que é a questão didática da parábola, que deixa gravado na mente ali o ensinamento de forma muito mais profunda. Então ele conta essa história que deixa, né, enraizado na mente dos seus ouvintes, né, o quão importante é ser vigilante diante da demora do seu Senhor. Então a gente entra aí, né, na questão da parábola agora, tópico 1, interpretação da parábola dos dois servos. Como eu falei no começo, essa parábola tem vários nomes por aí. Você pode ver dois servos, ou do servo mau, ou a parábola do servo fiel. Então, assim, vai variar, né, de livro para livro. Às vezes até aquele títulozinho da Bíblia vai variar de acordo com a tradução, mas isso não influencia no significado em si da parábola. Primeiro, o servo bom e fiel. A parábola é contada tendo como base uma comparação entre o comportamento de dois servos. Na verdade, não é que a parábola conta a história de dois servos, né? Tinha um servo bom e um servo mau. Não. A parábola ele conta a possibilidade do comportamento de um servo só. Então tem um servo que ele pode se comportar dessa maneira ou ele pode se comportar dessa outra maneira. Então Jesus faz esse contraste. A gente fala dois servos para ficar um pouco mais didático. A gente vai usar esse termo aqui nessa aula, dois servos. Mas a ênfase cai sobre o comportamento, não do servo em si. Vale ressaltar que Jesus conta várias parábolas que envolvem dois grupos e ele faz um julgamento, né, ou duas pessoas ou dois grupos. Por exemplo, a parábola dos dois filhos, que a gente já estudou, tem a parábola dos talentos, parábolas das minas, parábolas das 10 virgens, parábola dos bodes, do filho pródigo, ou seja, sempre tem dois grupos ou duas pessoas e no final tem um julgamento, um é condenado e o outro é beneficiado, recebe várias bênçãos, né? E aí tem também a questão, parábolas que envolvem partida do Senhor, ele parte e depois retorna. Geralmente essas parábolas têm a ver com a volta de Jesus. Então a parábola do porteiro, dos talentos, das minas, dos lavradores maus, né? Ou seja, são parábolas também que envolvem a questão da partida de um Senhor e o retorno desse Senhor. Então a gente vê que esse tipo de parábola que era comum Jesus contar e o ensinamento delas é bem parecido um com o outro. Então a gente vê aqui a questão do primeiro servo, que ele é o quê? Fiel, prudente, confiado em uma posição superior. Então quando ele é colocado nessa posição superior, ele é fiel. Vale ressaltar que no contexto daquela época, o servo ou escravo, ele podia receber um pouco mais de confiança do seu senhor para tomar de conta de outros servos, de outros escravos. Então a gente vê o caso de José. O caso de José, ele foi um escravo que tomava conta de tudo, das finanças, de tudo que tinha na casa do seu senhor. Então era um empregado, né? Ou seja, era chamado de servo, mas nos dias de hoje seria um empregado. Então esse servo, ele foi confiado ali uma parte, né, dos bens do seu senhor para que ele tomasse de conta. Não é de tudo ainda, só de uma parte, né? Então está lá, né, e ele esforça-se para realizar zelosamente a tarefa recebida. Então ele não faz de qualquer forma, ele faz da melhor maneira possível. Ele não está preocupado se o seu senhor vai demorar, se ele vai chegar rápido, se ele vai chegar com 2 dias, se ele vai chegar com 3 anos, isso não importa para ele. Ele só se preocupa em realizar a sua tarefa de forma zelosa. Sabe que não é administrador geral da casa, mas apenas um despenseiro, ou seja, ele ainda não recebeu aquela administração geral e nem é dono das coisas. Então ele simplesmente, né, recebeu uma função e ele está cumprindo a função que ele recebeu. Por ser um servo fiel e prudente, ele agora tem a oportunidade de demonstrar, né, na prática se realmente é sábio. Então, ou seja, o seu senhor deixou aquilo ali na sua supervisão e ele vai mostrar na prática que ele é salvo. Sábio, né? E quando o seu senhor volta e vê que está tudo certinho, que ele trabalhou direitinho, ele é promovido para tomar de conta de todos os bens. Em verdade, vos digo que o porá sobre
os seus bens. Mateus 24, 47, que é o desfecho da primeira parte da parábola, falando desse servo que foi fiel e prudente. Vale ressaltar que a parábola ela é bem curta quando se trata do servo fiel e ela é um pouquinho mais longa quando se trata do servo infiel. Ou seja, a ênfase cai um pouco sobre a infidelidade, que é um alerta para nós. Mas tem aqui também a questão do servo fiel e a recompensa que ele recebe. Ou seja, se você for fiel, Deus vai te recompensar, e vale ressaltar que essa recompensa é eterna. Não devemos esperar simplesmente uma recompensa terrena. Pode acontecer? Pode, mas a parábola ela é escatológica, aponta para a consumação do reino de Deus, então está falando aqui claro de uma recompensa eterna, vida eterna com Deus, e não simplesmente uma recompensa passageira e terrena. Vamos agora para o outro comportamento, o servo mau, ou seja, aquele servo que no lugar de se comportar bem, ele se comporta de uma forma totalmente errada. Conforme a narrativa, o segundo servo recém-promovido, agindo de forma antiética, preferiu agir como um tirano em casa alheia, ou seja, a casa não era dele, ele simplesmente era um servo, mas ele se torna ali um tirano, ele começa a querer mandar e fazer algo além da sua responsabilidade, do que ele tinha que fazer, prevalecendo da momentânea posição, entregando-se à devassidão. O texto vai dizer também que ele comia com os bêbados e bebia, ou seja, ele estava até, quem sabe, estragando, consumindo de forma excessiva os bens do seu senhor. Ele parece pensar que o seu senhor se atrasará. Aqui vale ressaltar algo bem importante, que a parábola não está falando da questão da demora, ou seja, do Senhor. Se ele vai demorar, se ele vai chegar rápido, não é questão de tempo. Muitas vezes a gente traz para o nosso contexto e fala, Jesus está demorando voltar, Jesus não vai voltar agora, pode ser que ele demore. Não vem ao caso a questão da demora. Aqui o que está colocado à prova é o comportamento dele. Ou seja, esse servo, pode ser que nesse contexto ele já era acostumado o seu senhor chegar num certo período de tempo. Ou seja, o seu senhor chegava num certo período de tempo e ele já estava acostumado, então ele se deixava para a última hora organizar tudo. E quando foi dessa vez, o seu senhor se adiantou, não demorou tanto de tempo que provavelmente demoraria. Mas o que vem ao caso aqui não é a questão da demora, é algo imprevisível. O que fica claro é que é algo imprevisível, que ele pode chegar a qualquer momento. Como ele não levou isso em consideração, ele começou a se divertir maltratando seus conservos e amigos de trabalho. E isso simplesmente revelou seu caráter maligno, o seu verdadeiro caráter. Então aqui entra algo da seguinte forma. Esse servo, o caráter dele, não vai mudar se ele souber quando o seu senhor vem. Se ele soubesse quando que o seu senhor chegaria, ele ia disfarçar, vamos colocar assim. Vamos supor que ele, meu senhor vai chegar tal dia, então quando faltar 3 dias para ele chegar, eu organizo tudo, disfarço, me comporto bem e eu engano o meu senhor. Mas isso não mudaria em nada o seu caráter maligno. Ele continuaria sendo um servo mau. O que está aqui em jogo é justamente o seu caráter que não presta. Não é a questão do senhor demorar a chegar ou chegar rápido. A questão de que, quando o senhor chega de forma imprevisível, ele é pego no flagra, vamos colocar assim. Mas se o seu senhor fosse previsível e ele soubesse a data, o seu caráter maligno continuava sendo maligno. O que eu trazendo para nós, fazendo aplicação para nós, eu vejo muitos hoje pensando assim, se eu soubesse quando Jesus vai voltar, eu me prepararia. Ou seja, vamos supor que Jesus vai voltar o ano que vem, então daqui um ano. Então quando faltasse um mês, a pessoa ia se preparar. Será que ia mudar alguma coisa? Será que essa pessoa seria salva? Não, porque o seu caráter maligno continua existindo. Entende? Tem gente que pensa assim, porque se eu soubesse quando Jesus volta, eu iria me preparar para a volta de Jesus. Não muda nada o comportamento da pessoa, ele só está disfarçando, é um disfarce. Então é questão de o cristão não tem que viver pensando assim, se eu soubesse que dia que vai acontecer tal coisa. Eu penso assim, quando Jesus, vamos supor que Jesus não volta agora, Jesus só volta daqui 100 anos.
Mas quando uma pessoa morre, Jesus já voltou para ela, né? Já acabou as oportunidades. Então a gente não sabe quando a gente vai morrer. Então tem gente que pensa assim também, se eu soubesse que eu vou morrer amanhã, né? Ou então se eu soubesse o dia que eu vou morrer, eu ia curtir a vida, quando chegasse próximo, eu ia me preparar para eu morrer. Não dá em nada, só prova o seu caráter maligno. Ou seja, o servo bom aqui dessa parábola, ele se comportou bem independentemente da volta do seu senhor. Se o seu senhor ia voltar logo ou se ia demorar a voltar, ele sempre quis se comportar bem, servir direitinho e fazer todo, né, o seu trabalho de forma digna ali. Né? E aí, trazendo para nós é a mesma coisa. Não importa se a gente sabe ou não quando vai morrer, quando Jesus vai voltar, isso não interessa. Né? O momento que Jesus volta não interessa. O que interessa é nós sermos fiéis na sua ausência. Isso é que é interessante. Ou seja, isso é o que interessa para os filhos do reino. Então, se você não consegue ser fiel diante dessa imprevisibilidade, né, diante dessa situação, então você não vai ser fiel em situação nenhuma, em hipótese nenhuma. Mesmo que você soubesse quando você vai morrer, ou soubesse quando Jesus vai voltar, não vai mudar nada o seu caráter maligno e você continua sendo alguém que precisa de Jesus, precisa de salvação. Continuando aqui. Enquanto o primeiro servo foi promovido, este é jogado para fora da casa, ou seja, ele terá a mesma sorte reservada aos servos infiéis. Vale ressaltar que Lucas fala servos infiéis e Mateus fala hipócritas. Ou seja, tem parte com os hipócritas, o outro tem parte com os infiéis, mas dá no mesmo. Quem é infiel é hipócrita. Então, enquanto um recebe, né, todos os bens do seu senhor para tomar de conta, o outro recebe um castigo severo. A gente vai falar um pouco mais dessa questão do castigo dele mais adiante. O destino escatológico. Então vamos falar aqui da interpretação da parábola trazendo para os nossos dias. Como vimos, a questão do primeiro servo que foi promovido pela sua fidelidade, enquanto o outro, por sua maldade e prevalecimento, será jogado fora da casa. Então a gente tem dois destinos aqui. Um é abençoado, o outro não é. Ao descrever o castigo, no caso o outro é castigado, muito pelo contrário. Então, ao descrever esse castigo reservado para o servo infiel, Jesus ele abandona a linguagem parabólica, ou seja, aquela linguagem metafórica da história em si, e ele vai falar do destino final dos hipócritas. O que ele usa aqui é justamente uma palavra muito pesada para a época. Eu vou explicar por quê. Fala assim, e separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Presta atenção na seguinte palavra, separá-lo-á. Essa palavra aqui, se você ler a Bíblia em várias outras versões, ela vai mudar essa tradução. Na versão de Jerusalém, na tradução de Jerusalém, que é a tradução católica, vai falar cortá-lo em pedaços. Essa é a tradução mais fiel, cortá-lo em pedaços. Porque a palavra usada aqui do grego é dikotomezei. Meu grego não é muito bom não para pronunciar assim, até mesmo que a gente não sabe a pronúncia errada, mas é nesse sentido a palavra, que significa literalmente cortar em pedaços. Não é separar, é cortar em pedaços. Isso, alguns intérpretes entendem que aqui está falando do que acontecia muitas vezes naquela época com servos infiéis. Eles eram cortados no meio, eram esquartejados. Ou seja, eram literalmente mortos de uma forma horrível. Então, quando era um servo infiel. Só que aqui o texto vai dizer assim, e destinará sua parte com os hipócritas. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, fica subentendido que parece que ele ainda continua vivo. Então, pode ser simplesmente uma figura de linguagem, uma figura de linguagem que fala da questão dele ser separado dos outros servos e ser realmente jogado em um lugar de grande sofrimento. Então, assim, se a tradução significa realmente cortar em pedaços ou não vem ao caso aqui, mas que é uma figura de linguagem, algo pesado, que realmente fala de um sofrimento muito grande. Aqui não é para a gente tirar detalhes sobre como vai ser o inferno, isso ou aquilo, mas que realmente aquele que é separado de Deus eternamente, ele vai sofrer essa ira divina para sempre, ou seja, ele vai viver para sempre separado de Deus, sem a possibilidade de retorno, e isso por si só já caracteriza um sofrimento muito, muito grande. Então aqui
a gente vai falar um pouco dessa palavra hipócrita, né? E aqui está a ligação com a lição anterior. A gente falou da lição anterior, daquela pessoa que fala que vai fazer e depois não faz, né? Ou seja, a parábola dos dois filhos, né? E aí que foi a lição da indiferença espiritual, né? Ou seja, o perigo da indiferença espiritual. Então a gente falou disso, e aqui, trazendo essa palavra hipócrita, a gente faz essa ponte, né, com a lição anterior, né, que é justamente aquelas pessoas que, né, não simplesmente querem aparecer, quer se mostrar perante os outros, mas na prática ela não tem uma vida cristã verdadeira. Então só vive de palavras, não cumpre aquilo que ela falou, não cumpre aí os mandamentos de Jesus. Né, observam apenas de forma superficial e exterior a lei de Deus. Como faziam os hipócritas daquela época, tem nos dias de hoje também, só pegam a lei de Deus de forma superficial, né, para fingir que está cumprindo, porém sequer se aproxima de seu cumprimento pleno e genuíno, que também aqui entra num detalhe de uma outra parábola que a gente estudou, né, que é a questão do nosso próximo, né, uma anterior que eu já falei, né, ou seja, a lição que a gente estudou falando da parábola do bom samaritano, do amor ao próximo, né, que os judeus da época queriam seguir a lei e tal, tudo certinho, mas não amavam o próximo, então eles não seguiam nada da lei, né, porque quando não ama o próximo, você mostra que você não ama a Deus, e aí você não cumpre a lei. Então, nós temos que, né, nos preocupar com isso. Esses hipócritas procuram simplesmente parecer e não em si, né? Ou seja, viver de aparência. E eu tenho que me perguntar, será que eu vivo de aparência? Será como que eu tô, né? Será que eu estou sendo um hipócrita também ou não? Então eu tenho que me perguntar isso, né, o tempo todo, para que eu possa olhar a minha vida e procurar, né, andar conforme os ensinamentos de Jesus. O Senhor da parábola requer dos servos o cumprimento fiel da tarefa que lhe foi confiada. Ou seja, ele deu uma tarefa, ele quer que essa tarefa seja cumprida de forma fiel. O bom servo, no caso o servo bom e fiel, é aquele que se mantém ocupado, procurando sempre cumprir fielmente as suas tarefas. Então, ou seja, aquele que é um bom servo de Cristo, aquele que serve a Jesus hoje, está preocupado em fazer a vontade de Deus, está preocupado, né, em fazer boas obras, está preocupado em pregar o Evangelho, está preocupado em exercer aquilo pelo qual ele foi chamado. Então a gente tem que parar para observar e ver qual é o nosso chamado, né, e viver de acordo com o nosso chamado. O discurso é claramente escatológico, né? Ou seja, mais uma vez, falando da questão do fim dos tempos, né? Nós estamos falando aqui não é de qualquer fidelidade, nós estamos falando da fidelidade, né, nesse contexto do fim dos tempos, né? Ou seja, a fidelidade na perspectiva do fim dos tempos. É isso que a gente tem que viver. Não é porque a gente está vivendo agora no ano 2018 que a gente está no fim dos tempos. Os crentes do ano 1000 também tinham viviam nessa perspectiva, que estava no fim dos tempos. Os crentes da igreja primitiva também viviam nessa perspectiva, que estava no fim dos tempos. Então já passou 2000 anos, Jesus não voltou, e aí, como é que fica? Não importa, a gente não sabe quando ele vai voltar, então a gente simplesmente tem que viver de acordo com o que ele ensinou, o que ele mandou. E com o objetivo de advertir os ouvintes da necessidade de se viver de forma vigilante e prudente enquanto se aguarda o retorno do Senhor. Então o cristianismo ele não é uma religião como as outras religiões. O cristianismo é uma religião escatológica. E ser cristão significa ter consciência de levar uma vida entre eras. O que significa levar uma vida entre eras? Significa que nós vivemos em um reino que já chegou, o reino de Deus já chegou, mas ainda não foi consumado. Ainda vai ter a consumação no fim dos tempos. Então a gente está nesse período aí. Jesus subiu aos céus, inaugurou o reino, e nós vivemos e vai voltar. Então enquanto nesse período que ele subiu e que ele vai voltar, a gente está vivendo nesse meio termo. Então a gente tem que ter um comportamento digno de um cristão verdadeiro, né, dos ensinamentos que Jesus passou, né, e ser fiel a ele. E aí entra a questão da vigilância que a gente vai estudar agora no segundo tópico. Esse segundo tópico ele é um pouco mais curto, né, mas bem profundo. Vigilância. O ensino sobre vigilância é constante no ministério de Jesus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41, Jesus em um outro contexto falando, né, de vigilância, e ele fala isso várias vezes. É normal no ensino de Jesus ele falar sobre vigilância.
Então, qual é a intenção de Jesus? Demonstrar de que forma devemos nos manter vigilantes. O Senhor Jesus narrou a parábola dos dois servos. Então ele conta essa parábola para exemplificar como que nós temos que ser vigilantes. A gente tem o servo bom e o servo mau, ou seja, a gente já falou aí no primeiro tópico sobre eles. Então ambos os servos do Senhor da narrativa, ele confiou a tarefa de cuidar dos seus conservos. Então os dois tinham a mesma responsabilidade, ou seja, tinha que cuidar das coisas e cuidar dos outros servos que tinham, ou seja, dos seus conservos. O bom os alimentava em quantidade e hora correta, fazia tudo da forma correta. O mau os espancava e desprezava-os, ou seja, como se ainda não fosse bastante, comia e bebia com bêbados. Então ele fazia tudo da pior maneira possível. Então, esse servo que tinha esse caráter mau, ele não se comportou bem diante da ausência do seu senhor. E o destaque, a vigilância nesta parábola se manifesta como sendo o exercício correto da mordomia. O que é a mordomia cristã? É você servir de forma excelente na obra de Deus. Ou seja, não importa o tempo, não importa se Jesus vai voltar logo, se vai demorar a voltar, nós vamos servir da melhor forma possível. O homem vigilante pratica a administração responsável do que recebeu do seu Senhor. E o mesmo princípio, o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios 4, 1 e 2, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel, ou seja, todo cristão é um despenseiro dos ministérios de Deus. Todo cristão também é um servo de Deus e faz a obra de Deus. Todo cristão tem que se portar de forma fiel. Ou seja, os homens de fora, que as pessoas, os ímpios, olhem para nós e vejam em nós um estilo de vida diferente, um estilo de vida diferenciado. Jesus nos manda estar acordados, alertas, vigilantes e circunspectos. Essa palavra, circunspectos, está falando de alguém que é cuidadoso, como é que se diz assim? Cuidadoso e atencioso em todos os aspectos de uma tarefa que lhe é confiada. Ou seja, a pessoa que recebe uma tarefa e ele faz aquilo de forma cuidadosa, não é de qualquer forma. Então aqui é o comportamento dos filhos de Deus, ou seja, dos que são chamados para o seu reino. Tem que estar alerta o tempo todo, vigilante e trabalhando. Precisamos estar completamente alertas para a volta de Jesus. Ele vai voltar a qualquer momento e ele quer encontrar os seus filhos trabalhando. Ninguém sabe o dia. Isso aqui é muito importante. Assim como os servos da parábola não sabiam o momento certo do Senhor deles voltar, eles não sabiam quando seria. Isso era uma dúvida, e trazendo para nós, ninguém sabe quando Jesus virá. Então, assim, qualquer tentativa de saber uma data que Jesus vai voltar, que vai ter o arrebatamento da igreja, e previsão, e cálculo, tudo isso é falho. Tudo isso não dá em nada, é perda de tempo. Simplesmente perda de tempo. Para quem faz e para quem fica lendo essas coisas, para quem fica assistindo essas coisas. Então não faz sentido a gente querer saber quando Jesus vai voltar. Para quê? Por que você quer saber? Qual é a tua intenção? Se a tua intenção de saber quando Jesus vai voltar é justamente porque você quer aprontar para depois se consertar perto da volta de Jesus, então você não é salvo. Então você não é um servo fiel, é um servo infiel, se compara com o servo infiel da parábola. Então não perca seu tempo tentando descobrir quando será a volta de Jesus. Jesus ele vai explicar aqui no versículo 43, mas considerar isso, se o pai de família soubesse que a vigília da noite, ou a que hora da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Mateus 24, 43. Então Jesus está dando um exemplo, que se o pai de família soubesse quando o ladrão chega, ele estaria ali vigiando, mas como ele ficaria vigiando somente naquela hora, ou seja, vigiaria somente naquela hora, mas como ele não sabe, ele tem que vigiar o tempo todo. Da mesma forma, nós não sabemos quando vem a hora do Filho do Homem, por isso estáis apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ou seja, isso aqui está dentro do contexto da parábola. O Filho do Homem pode vir a qualquer momento e nós temos que estar preparados.
preparados, né? Pois estar preparado a qualquer momento para a volta de Cristo é parte da responsabilidade básica de todo discípulo autêntico. Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Ou seja, servindo assim como? Fazendo a obra, trabalhando, né? Ou seja, sendo fiel aos mandamentos, no comportamento fiel, digno de um verdadeiro crente, um verdadeiro salvo. Então é assim que Cristo quer nos encontrar, fiéis a Ele. Devemos fazer exatamente o que o servo fiel e prudente da parábola fez. Ou seja, devemos seguir o seu exemplo. O que ele fez? Ou seja, ele trabalhou, ele cuidou, ele exerceu a sua mordomia da forma correta. Então, Jesus, quando ele voltar, ele quer nos encontrar sendo fiéis a ele no nosso comportamento e também trabalhando na sua obra. Vivendo com discernimento. Então a gente entra agora no terceiro tópico, e vamos explorar um pouco mais dessa questão aqui. Vida dissoluta. O versículo 49 chama a atenção para a falta de prudência de alguém que começou a conduzir sua vida de maneira dissoluta. Então vamos ver aqui. A postura do servo infiel de espancar os conservos, além de comer e beber com os bêbados, revela um desejo que precisava apenas de uma oportunidade para se manifestar. Então aquilo que eu falei anteriormente, tem gente que só precisa de uma oportunidade para pecar, só precisa de uma oportunidade para praticar o erro. Então o que acontece é que esse servo aqui, ele simplesmente aproveitou essa oportunidade. Então ele já era mau, ele já tinha o coração mau, ou seja, ele já não era um bom servo. Então, mesmo que ele soubesse a hora que o seu senhor voltava, vou repetir isso aqui, mesmo que ele soubesse a hora que o seu senhor voltava, e ele fizesse um disfarce ali, se comportasse bem quando chegasse próximo da volta do Senhor, isso não fazia dele um bom servo. Isso não ia fazer dele uma boa pessoa. Então, é a questão da oportunidade, ou seja, deu a oportunidade e ele errou. Da mesma forma, se alguém está pensando que se soubesse a hora que Jesus vai voltar, ou quem se soubesse a hora que vai morrer, então eu vou curtir, vou pecar, eu vou fazer tudo que eu não presto para quando chegar próximo eu me consertar, isso também não funciona. Ou seja, você continuaria não sendo salvo. Isso só mostra que você estava buscando uma oportunidade para pecar. No mesmo sermão, Jesus falou sobre os dias de Noé. Como que eram os dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, as pessoas viviam ali, no caso, simplesmente no pecado. As pessoas não tinham compromisso com Deus. Ou seja, Noé pregou, Noé falou, Noé tentou ensinar, mas não resolveu nada. Eles foram surpreendidos pelo juízo divino. Ou seja, essas pessoas dos dias de Noé foram surpreendidos. O juízo divino veio, Noé entrou na arca e eles morreram. Ou seja, estavam simplesmente vivendo aí no pecado sem se preocupar em se arrepender, como Noé pregou. Aí Pedro vai chamar ele de pregoeiro da justiça. Então hoje nós temos pregações, nós temos ensinamentos, temos escola bíblica, temos tudo isso. Se a pessoa depois ela não se converte, se ela não muda, se ela não se transforma, se ela não crê no evangelho para ter uma vida transformada, quando vir o juízo ela não vai poder reclamar, porque a mensagem foi pregada. De igual forma, a vida dissoluta do mau servo e de pessoas que se comportam como ele, ou seja, terão como destino um lugar que haverá choro e ranger de dentes. Então aqui essas pessoas experimentarão a ira divina eternamente, porque elas não quiseram crer no evangelho enquanto tiveram a oportunidade, mas viveram em um comportamento totalmente dissoluto. E se nós olharmos para essa parábola e ver que Jesus estava contando para os seus discípulos, e olhar também para o público-alvo do Evangelho de Mateus, que era a igreja primitiva, a gente vê o seguinte, que essa parábola está sendo contada para crentes, está sendo contada para pessoas que servem a Jesus. Ou seja, dentro desse grupo de crentes, dentro desse grupo de pessoas que servem a Jesus, tem pessoas que estão se comportando como esse mal, tendo comportamento como o comportamento desse mau servo. Ou seja, pessoas que deveriam estar obedecendo os ensinamentos de Jesus, não estão fazendo isso. Deveriam crer em Jesus, não estão fazendo. Mas estão na igreja, mas estão exercendo muitas vezes cargos dentro da igreja.
mas a vida dissoluta, a vida de pecado não abandonou. Então essa pessoa vai ter esse mesmo destino que esse mau servo, né? Ou seja, os dois eram servos, mas um foi promovido e o outro foi, né, castigado. Vida santa. Desde os tempos de Moisés, o povo de Deus é exortado a viver uma vida de santidade, porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus, para que sejais santos, porque eu sou santo. Então aqui Moisés está escrevendo aqui em Levítico as palavras do próprio Deus falando da questão da santidade. Por quê? Porque os outros povos eram contaminados, estavam condenados e não queriam servir a Deus, e somente o povo de Israel servia a Deus. Então esse povo era separado dos outros povos. Então a palavra santo significa separado. Eles viviam separados, né? Ou seja, separados do pecado, separados da contaminação, separados da idolatria. Isso era ser santo para Israel naquela época, viver separado, né, de tudo que acontecia naquela época, naquele povo, né, contaminado. E essa vida, além de ser separada, era consagrada, né? Ou seja, não é só ser separado, mas é ser consagrado totalmente ao Senhor, separado para Deus. O povo da nova aliança, que no caso é a igreja, da mesma forma tem essa santidade requerida, né? Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então a santidade que era exigida de Israel também é exigida da igreja. Temos mais luz e conhecimento em relação às coisas de Deus do que o próprio povo de Israel. Ou seja, se nós olharmos para nós hoje nós temos a Bíblia completa, nós temos a revelação completa de Deus. Jesus já veio, já morreu na cruz. Então naquela época era só uma sombra, né? Hoje nós temos o real, o que aconteceu. Então nós temos muito mais conhecimento das coisas de Deus do que o povo de Israel. Por esse motivo, nós precisamos viver uma vida com discernimento, ou seja, a exigência nossa de santidade é muito maior do que a exigência para Israel, né? Sabendo separar aquilo que, como santos e filhos de Deus, convém ou não convém fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios 6,12. Então aqui, não somente Coríntios, mas várias outras cartas de Paulo, os ensinamentos da Bíblia por completo vão falar dessa questão de separar do mundo, separar do pecado, discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é mal, né? Ou seja, né, o apóstolo Paulo vai falar ali tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que edifica, nisso pensai. Ou seja, pense naquilo que é bom. Não, o povo de Deus vive uma vida diferenciada. Hoje, mais do que em qualquer geração de cristãos, precisamos nos lembrar que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, a vida de santidade é requerida de nós. Devemos ter isso muito claro em nossos corações, lembrando também que o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Então, o cristianismo, né, ele tem que fazer com que o cristão, né, a exigência do cristianismo, colocar assim, para os cristãos, é que os cristãos sejam inconformados com o pecado, inconformados com o mal, sabendo que esse mal um dia vai ser extinto, vai ser destruído, né, e a justiça vai ser estabelecida. Então o cristão ele tem que viver nessa expectativa de um dia o mal ser destruído, um dia o pecado ser destruído, um dia a justiça de Deus, né, reinar. E isso só vai acontecer na volta de Jesus. O desejo do cristão tem que ser isso. Esse é o desejo do cristão. Ele tem que viver nessa expectativa, né? A Jesus vai voltar não somente para nos dar a vida eterna, mas porque isso é para a glória dele, para a honra dele, para destruir o mal e para implantar a sua justiça. E o cristão tem que viver pensando nisso o tempo todo. E quando ele vive pensando nisso, ele já começa a abandonar o mal, ele já começa a abandonar o pecado e já começa a viver uma vida diferente. Administrando os bens. Jesus contou a parábola dos 2 servos para que os ouvintes e todos nós optássemos em seguir o exemplo do servo fiel e prudente. Ou seja, vocês têm 2 exemplos. Sigam esse aqui, porque esse é o exemplo a ser seguido, evitando o trágico fim dos hipócritas. Ou seja, o nosso fim não tem que ser o fim juntamente com os hipócritas, pecadores infiéis, mas tem que ser o fim daqueles que são justificados pelo sangue de Cristo, ou seja, mediante a fé em Jesus. Então, esse é o nosso fim,
que é a vida eterna com Cristo. A postura do servo bom e fiel, né, que administra os bens do seu senhor conforme a justiça, faz jus à própria expressão servo, visto que retrata o perfil de um ministro dedicado, né? Ou seja, servo é aquele que serve, aquele que se dedica. De forma semelhante, a Bíblia nos chama de despenseiros de Deus, cada um administre aos outros o dom, né, como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4:10. Né? Ou seja, aqui Pedro vai dar essa instrução para que nós possamos administrar, né, no caso, o nosso dom que nós recebemos. O apóstolo Paulo também falou sobre o assunto, que os homens nos considerem como ministros, né? A gente já leu esse versículo, vou ler de novo, como ministros de Cristo e despenseiros do mistérios de Deus, além disso, requerer-se dos despenseiros cada um que se ache fiel, né? E por último aqui, Pedro vai falar da fidelidade e prudência, né, dos que estão trabalhando na obra de Deus, cuidando do que não é nosso, né? Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. 1 Pedro 5:2. Aqui no contexto de Pedro, ele está falando daquele, né, que está ali na frente de um trabalho e tudo mais, mas serve para todos os crentes. Né, todos os crentes que fazem a obra de Deus de forma geral. Eu não tenho nenhum cargo na igreja, como é que fica o meu caso? Não, você pode orar, você pode ajudar um necessitado, você pode, né, fazer alguma coisa, nem que seja assim, simples aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus pode ser algo muito grande. Né? Então você pode exercer também a sua mordomia cristã, mesmo não tendo nenhum cargo na igreja. Né? Você pode fazer a obra de Deus, né? E, claro, o melhor de tudo, né? Você pode se manter santo e fiel à palavra de Deus. Então a gente chega aqui na nossa conclusão. A conclusão, ela vai dizer assim: há pessoas que estão se conduzindo de modo dissoluto e fazendo mau uso dos bens que o Senhor deixou em suas mãos, são maus servos, correm o risco de serem pegos de surpresa e acabarem lançados nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Por outro lado, o servo vigilante está preparado para a vinda de Jesus. Então a gente tem dois comportamentos: aquele que está na igreja, que diz que é crente, que diz que faz, mas na verdade ele não faz, e esse é o mau servo. Né? Esse vai ser condenado. Mas aquele bom servo, que é aquele que crê de verdade, que mudou a vida, que vive uma vida diferenciada, esse, né, está vigilante. Né? Ou seja, a vida dele é esperar Jesus voltar. E não apenas está vigilante como prega sobre a vinda de Jesus, pois como um bom ministro de despenseiro, que é o seu dever anunciar a vinda de Jesus. Ou seja, ele prega, ele anuncia. O vigilante aguarda o que tem, exercitando os seus talentos. Ele administra com fidelidade os bens de seu senhor, sabendo que um dia será promovido às mansões celestiais. Ou seja, ele está o tempo todo ali vivendo, pensando, né, em Jesus, pensando na vinda de Jesus, sendo fiel em tudo que Jesus vai fazer, porque um dia ele vai ser promovido, ou seja, ele vai morar no céu com Cristo eternamente. Então aqui a gente tem esses dois exemplos, um a não ser seguido e o outro a ser seguido. E quando a gente segue esse exemplo desse servo bom e fiel, a gente assume uma postura diferente, a gente assume um estilo de vida diferente. A gente assume, né, um comportamento diferente diante da sociedade. Então, o cristão verdadeiro, ele não tem que ficar pensando somente na questão de ideias, de doutrinas que são pregadas na igreja. Né? Ou seja, a gente tem muitas doutrinas, a gente estuda teologia às vezes e fica naquelas ideias. Não é somente isso, não é só crer num conjunto de ideias, mas é ter um estilo de vida diferente, é colocar tudo isso em prática, é viver de forma diferenciada. Então, assim que tem que ser o cristão, o seu falar tem que ser diferente. Né? Ou seja, o que ele fala, o que ele vê, o que ele lê, o que ele assiste, tudo que ele faz, onde ele vai, né, é diferente, porque ele tem um estilo de vida diferente. Ou seja, ele vive de uma forma diferenciada, e quando ele vive dessa forma diferenciada, o mundo olha e vê que ele é diferente. Então a gente chega aqui no final da aula, né? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, e se você ficou com alguma dúvida, pode deixar o seu comentário. Né? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, né? Deixa aí, se inscreva, deixe seu comentário, deixe o seu like, né? E também reforçando a questão do curso que eu falei, né? Se você tem interesse, é só clicar no link ou mandar uma mensagem no WhatsApp que você vai receber as informações sobre
esse curso, né? Então vai ser uma bênção para a sua vida, tenho certeza absoluta. Então aqui a gente tem as perguntas para você que usa o slide na sua igreja, né? Aqui tem alguns cursos que tem dentro do EBD em Foco, que você provavelmente já conhece, mas esse curso ele vai ser diferente pelo fato dele ser um curso com aulas ao vivo, onde você vai poder tirar suas dúvidas, né, e interagir com outros alunos também, não somente com o professor, mas com outros alunos. Então é isso, eu encerro aqui, a paz do Senhor, até a próxima aula.